Olá pessoal, nós faremos agora a correção das questões referentes ao assunto procedimentos de leitura do Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública, processo seletivo realizado em 2018. Nesta correção, nós faremos aqui algumas referências, a obras que podem servir de complemento aos estudos de vocês, obras que abordam, claro, os procedimentos de leitura, abordam questões de referenciação, intertextualidade, organização sintática, são assuntos que estão bastante presentes nas questões desse exame. O que a gente vem verificando nos últimos anos é a recorrência de questões desse tipo. Primeiramente, nós encontramos questões que envolvem interpretação textual, questões, sempre cai uma questão que nos pede para examinar um determinado período, Mudam-se a ordem desse período, os termos a posição dos termos é alterada para a gente dizer se há ou não mudança de significado, de sentido, após a mudança de posição desses termos no período. Então, geralmente cai uma questão dessas, questões referentes à intertextualidade, quando a gente aborda a citação, citação direta, citação indireta, também costuma cair. Então, nesta correção, a gente vai fazer referência a algumas obras que servem de complemento e também a gente vai disponibilizar análises dessas obras, vocês vão poder ver aí na plataforma análise dessas obras disponíveis, E também nos próximos dias vão estar disponíveis as referências que constam no edital. Nós temos aqui alguns textos que estão nas referências do edital, então nós vamos postar também as análises dessas referências. Primeiramente, é importante a gente focar nos exames anteriores, ver as características das questões que são cobradas nesse exame e depois a gente parte para o estudo das referências, tá bom? Além dessas referências que foram divulgadas no edital, a gente também está disponibilizando análises da Lei Diretriz e Base da Educação, 9394, a referências também à Base Nacional Comum Curricular, sistemas de avaliação, a gente tem algumas análises do SAEB, E também nas correções das questões referentes à legislação, legislação básica educacional, a gente também faz muitas referências a determinadas leis, que são importantes a gente ter conhecimento, Então vamos lá. Partindo agora para as questões referentes aos procedimentos de leitura, nós temos: leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 5. Avaliação da qualidade da educação escolar brasileira. Competências cognitivas. A aquisição de competências cognitivas pelos alunos é caracterizada por duas dimensões. A primeira registra o progresso do aluno desde sua admissão na escola ou desde o início do ano letivo. Como já mostrado, o aprendizado do aluno depende de um grande número de fatores, a maior parte deles fora do controle da escola. Assim, é razoável medir o sucesso da escola por aquilo que ela agregou ao aprendizado do aluno, através de suas políticas e práticas internas. Trata-se do conceito de valor agregado, ideia que está presente nos sistemas mais modernos de monitoramento escolar. No entanto, o direito ao aprendizado só fica completamente atendido se cada aluno desenvolver as competências cognitivas em níveis compatíveis com o exercício de sua cidadania e preparação para o trabalho. Ou seja, não basta apenas verificar se o aluno aprendeu. É preciso também saber se atingiu o nível de proficiência adequado. Essas duas dimensões,
usualmente denominadas aprendizado e desempenho, são, pois, complementares. Para que a discussão desses conceitos, seja concretizada, é preciso definir uma métrica para a medida das competências de interesse. No Brasil, o SAEB definiu métricas para a competência leitora e matemática. No âmbito internacional, no PISA, há também uma métrica para o conhecimento científico. A medida dessas competências é usualmente denominada proficiência na literatura técnica. O aprendizado exige a coleta da proficiência do aluno em vários momentos de sua trajetória escolar. Naturalmente, usando-se a mesma métrica, enquanto o desempenho capta a proficiência em um momento específico e, portanto, é medido com uma medida única. No Brasil, há bons dados que permitem caracterizar o desempenho dos alunos com a métrica do SAEB. Em particular, em 2005 e 2007, o INEP realizou a Prova Brasil, que testou todos os alunos da maioria das escolas de ensino fundamental. Como o desempenho do aluno é o resultado de uma ação complexa de fatores escolares e não escolares, só se pode conhecer o efeito da escola, tomado como uma medida de sua qualidade, com auxílio de modelos estatísticos de regressão que retirem da medida bruta o efeito dos fatores não escolares. Então, como nós vimos aqui, pessoal, talvez um dos pontos principais desse texto que aborda a avaliação da qualidade da educação escolar, né, seja o fato de a aprendizagem do aluno não ser algo exclusivo, né, da escola, ou seja, o aprendizado do aluno não é obtido única e exclusivamente na escola, mas também em espaços extraescolares, né? Daí a grande complexidade que é em medir este aprendizado, né? Porque ele não é obtido apenas na escola, é obtido também fora da escola. Por isso que nós já temos logo no primeiro parágrafo, né, que o aprendizado do aluno depende de um grande número de fatores, a maior parte deles fora do controle da escola. Então, medir isso é bastante complexo, ok? Medir o aprendizado do aluno é muito complexo. Então, para saber se uma escola está obtendo sucesso ou não, né, em sua tarefa de ensinar, né, deve-se medir, né, quanto de conhecimento que foi agregado a este aluno, né, considerando também aquilo que ele já traz consigo. Obviamente, o aluno, quando chega à escola, ele não chega como uma tábula rasa, né? Como um recipiente vazio, né? Que será preenchido com conhecimentos escolares, né? Como se fosse aqui a educação bancária, né? Criticada por Paulo Freire, né? Ele só iria receber uns pacotes de conhecimento. O aluno já leva conhecimentos consigo, né? Para a escola e serão agregados a esses conhecimentos que ele leva, né? Serão agregados os conhecimentos escolares. Então, para ver o sucesso ou não da escola, né, deve-se medir quanto que ela agregou ao aprendizado do aluno, né, por meio de suas políticas e práticas internas. Práticas internas a gente pode entender também como umas práticas pedagógicas, né, as práticas que ocorrem dentro do espaço formal de ensino. Pois bem, vamos às questões. O trecho a seguir foi retirado do segundo parágrafo desse texto. Se cada aluno desenvolver as competências cognitivas em níveis compatíveis com o exercício de sua cidadania e preparação para o trabalho. Vamos aqui ao texto, né, identificar este trecho. Temos aqui no segundo parágrafo: no entanto, o direito ao aprendizado só fica completamente atendido se cada aluno desenvolver as competências cognitivas em níveis compatíveis com o exercício de sua cidadania e preparação para o trabalho. Então, esse trecho aqui, que a questão nos traz, né, corresponde à segunda oração do primeiro período. Nós temos neste segundo parágrafo, né, 3 períodos. O primeiro, iniciando com no entanto,
O segundo parágrafo, o segundo período, perdão, iniciando com ou seja, né? E o terceiro período iniciando com essas duas dimensões. Então, nós temos aqui 3 períodos que compõem esse segundo parágrafo. No primeiro período, nós temos esse trecho: se cada aluno desenvolver as competências cognitivas em níveis compatíveis com o exercício de sua cidadania e preparação para o trabalho. Nós temos aqui uma oração, ok? Esse trecho corresponde a uma oração, ok? Este primeiro período é um período composto, né? Nós temos mais de uma oração. Na primeira oração nós temos aí o direito ao aprendizado só fica completamente atendido, né? Então nós temos basicamente 2 orações. É importante destacar aí a partícula se, né? Que está unindo as 2 orações, servindo, portanto, com uma conjunção condicional neste caso, né? Por que condicional? Porque ele traz uma condição para que ocorra, né, o que nós temos na oração primeira, né? Então vejam só, o direito ao aprendizado só fica completamente atendido, né? Então, para que isso ocorra, há uma condição, né? Que condição é essa? Se cada aluno desenvolver as competências cognitivas em níveis compatíveis com o exercício de sua cidadania e preparação para o trabalho, né? Então, nós temos nessa segunda oração a condição para que aconteça a primeira oração, ok? O que consta na primeira oração. Então, voltando aqui agora para a primeira questão, nós temos: no contexto em que foi empregado, o trecho marca. Opção A, a conclusão da ideia apresentada na oração subsequente, né? Falsa, né? Não se trata aqui de uma conclusão da oração que segue, né? Está falsa, né? Até porque o que nós temos logo após já é um novo período, né? Opção B, a condição para as ideias expressas no período seguinte. Vamos supor que você estivesse em dúvida, né? Eu acredito que pelo menos daria para a gente identificar que se trata aí de uma condição, né? Se cada aluno desenvolver as competências cognitivas em níveis compatíveis com o exercício de sua cidadania e preparação para o trabalho. Trata-se aqui de uma condição para que ocorra algo presente em alguma oração. Nós já vimos que se trata da primeira oração, né? Mas vamos supor que você esteja em dúvida sobre os termos período e oração, né? Talvez a dúvida esteja justamente nesses termos, né? O que é período, o que é oração, né? Nós vimos aqui que esse parágrafo é composto por 3 períodos, ok? Dentro desses períodos nós podemos ter mais de uma oração. É por isso que nós temos períodos compostos, né? Períodos compostos por 2 ou mais orações. Quando nós temos apenas uma oração, período simples, né? Mas vamos supor que você saiba que se trata de uma condição. Então, vamos deixar a opção B em aberto, né? Vamos excluir aquelas opções que nos trazem, né, informações que não condizem com uma condição. Então, a gente poderia descartar a A, que traz conclusão, poderíamos descartar a C, que traz consequência, e poderíamos descartar a D, que traz uma causa, né? Quando você tem certeza sobre algum ponto, né, da questão, você já deve eliminar aquelas opções que não trazem aquele ponto, né, do qual você tem certeza, porque já vai reduzindo as possibilidades de erro, né? Consequentemente, vai aumentando as possibilidades de acerto em um possível chute, né, digamos assim, caso você esteja em dúvida nesses termos período e oração, tá ok? Então, sobraram aí 2 opções que nos trazem, né, a condição. No caso da opção B, nós temos ideias expressas no período seguinte. Vejamos aqui no texto. O período seguinte se inicia com ou seja, não basta apenas verificar se o aluno aprendeu.
é preciso também saber se atingiu o nível de proficiência adequado. Isso, pessoal, que consta neste período, para que isso aconteça, não há uma relação com a oração anterior, que é uma condição. A utilização do ou seja, pessoal, está servindo para explicar melhor o período anterior, né? Então, geralmente a gente utiliza expressões como ou seja, em outras palavras, né, para justamente explicar de outra forma, né, algo que poderia estar gerando certa dificuldade de compreensão, né, algumas dúvidas. Aí a gente utiliza expressões como ou seja ou em outras palavras, né? Então, não se trata aqui, pessoal, essa oração que começa com temos a conjunção se, né, se cada aluno desenvolver, isso não é uma condição para que ocorra o que há no período seguinte. Aqui o período seguinte é uma explicação. Pois bem, voltando à questão, nós já podemos descartar a opção B. Descartando a opção B, resta-nos a opção E, a condição para o fato expresso na oração anterior. É exatamente isso que nós encontramos neste período, né? Um período que nos traz o trecho, né, da questão, aí, da primeira questão, e esse trecho expressa exatamente a condição para o fato expresso na oração anterior. Então, a resposta correta da primeira questão é a opção E. Trata-se aqui, pessoal, de uma questão que envolve, né, elementos de coesão, né, como, por exemplo, a conjunção se, né, elementos coesivos que servem justamente para conectar, né, ligar trechos que estão presentes em um texto, por exemplo, né? E quando a gente estuda os elementos coesivos, né, eles são os mais variados possíveis, tá bom? E vamos agora à segunda questão. Esse texto traz uma introdução a questões relacionadas ao sucesso de uma escola. A respeito da abordagem desse tema nesse texto, né, são feitas as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. Pode-se medir o sucesso de uma escola a partir do resultado alcançado por seus estudantes em exames para o ingresso no ensino superior, né? Então, vamos buscar aqui alguma expressão-chave, né, e identificá-las no texto, para a gente saber exatamente o trecho que consta, né, essa afirmação. Então, vamos destacar aqui, medir o sucesso de uma escola. Partindo para o texto, nós vamos encontrar aqui no primeiro parágrafo, né? Só identificando aqui o período, nós temos esse parágrafo, né? O primeiro período iniciando com a aquisição, o segundo período iniciando com a primeira registra, o terceiro período iniciando com como já mostrado, e o quarto período iniciando com assim é razoável medir, né? E ainda temos o quinto período, né, iniciando com trata-se do conceito de valor agregado, né? Então, nós temos aqui basicamente o quarto período, né? Assim, é razoável medir o sucesso da escola por aquilo que ela agregou ao aprendizado do aluno através de suas políticas e práticas internas, né? Então, voltando aqui para o item 1, né? Pode-se medir o sucesso de uma escola a partir do resultado alcançado por seus estudantes em exames para o ingresso no ensino superior. Não há nenhuma referência aqui a exames para o ingresso no ensino superior. Não é verdade? Concordam comigo? Nós vimos aqui e até mesmo fazendo uma leitura do texto, né, não há uma referência a esses dados obtidos por meio desses exames para ingresso no ensino superior como sendo determinantes para o sucesso de uma escola, né? Portanto, pessoal, não é feita esta afirmativa que consta na opção 1, na afirmativa 1. Ok? Não há referência a dados obtidos em exames de ingresso ao ensino superior. Logo, podemos descartar a afirmativa 1. Descartando a afirmativa 1, a gente já pode descartar também algumas opções, não é verdade?
basta a gente descartar aquelas opções que nos trazem a afirmativa 1 como sendo verdadeira. Justamente a A e a B, né? Então, sobraram aqui a C, a D e a E. Vamos à segunda afirmativa. Entende-se por sucesso da escola quando ela é capaz de agregar aprendizado aos alunos por meio de ações e práticas pedagógicas. Identificando aqui algum trecho, entende-se por sucesso da escola quando... Vamos ao texto, nós temos o sucesso da escola, é razoável medir o sucesso da escola por aquilo que ela agregou ao aprendizado do aluno através de suas políticas e práticas internas. Exatamente isso, né, pessoal? Políticas e práticas internas. Você pode até se perguntar, mas Felipe está falando aí de ações pedagógicas e não de práticas internas. Mas ações pedagógicas são práticas internas da escola, né? Ações pedagógicas são práticas internas, tá bom? Ações educativas não necessariamente seriam práticas internas, né? Porque há uma diferença importante entre uma prática educativa e uma prática pedagógica, né? Uma prática pedagógica tem um caráter mais sistematizado, né? Há aqui uma objetividade, né? Uma finalidade nesse aprendizado, né? Nem todo ato educativo tem esse caráter pedagógico, né? Então, a pedagogia aqui ela já está revestida, né, de um caráter científico, né? Há aqui uma teoria que embasa uma ação pedagógica, né? Já no ato educativo, não, ok? Existem atos educativos que são pedagógicos também, né? Todo ato pedagógico é um ato educativo, mas nem todo ato educativo é um ato pedagógico, ok? Então, vendo aí a opção 2 e já identificando como sendo verdadeira, nós já podemos descartar a opção E, que não nos traz a opção 2 como verdadeira. Então, sobram apenas a C e a D, né? A gente vai aqui reduzindo ou aumentando, né? Depende aqui do ponto de vista, né? A gente vai aumentando as chances de acerto, né? Afirmativa 3. Para se obter medidas de sucesso escolar, deve-se observar os resultados alcançados no PISA e no SAEB. Vejamos aqui o parágrafo 3. É preciso definir uma métrica para a medida das competências de interesse no Brasil. De interesses, né? No Brasil, o SAEB definiu métricas para a competência leitora e matemática. No âmbito internacional, no PISA, há também uma métrica para o conhecimento científico. A medida dessas competências é usualmente denominada proficiência na literatura técnica. Vejam, SAEB e PISA são medidas de competência, tá ok? São medidas de competência e não medidas de sucesso escolar, tá ok? Então, as medidas de sucesso escolar, elas, para serem obtidas, né, devem considerar uma grande complexidade de fatores, tá bom? Então, PISA e SAEB não são medidas de sucesso escolar, né? Não indicam as medidas de sucesso escolar. Essas avaliações são medidas de competências, tá bom? Então, a terceira está falsa. Sabendo que a terceira está falsa, a gente já pode descartar a opção C, que nos traz a afirmativa 3 como verdadeira, né? Então, sobrou apenas a opção D, que nos traz a afirmativa 2 e a afirmativa 4, né? Vejamos a quarta. A fim de se conhecer o efeito de uma escola, é necessário utilizar de uma modelagem estatística complexa, né? Isso aqui já vai ao encontro do que a gente está discutindo, né? Dessa complexidade de fatores que são envolvidos, né? Esses fatores são envolvidos para se conhecer o efeito de uma escola, né? Que conhecimentos ela está agregando a este jovem, né? Porque esse jovem, como já afirmei anteriormente, ele já traz conhecimentos. Então,
que conhecimentos serão agregados a esses conhecimentos que ele já traz, né? E medir isso, de fato, exige essa modelagem estatística complexa, né? Vejamos o que nós temos aí no texto. Só se pode conhecer o efeito da escola, tomado como uma medida de sua qualidade, né? Com auxílio de modelos estatísticos de regressão que retirem da medida bruta o efeito dos fatores não escolares, né? Então, como medir esses fatores extraescolares, esses fatores que não fazem parte do espaço formal de ensino, os conhecimentos que ele traz consigo, né, que ele adquire fora do espaço escolar, né? Então, são utilizados justamente esses modelos estatísticos de regressão, ok? Portanto, pessoal, nós temos aí a afirmativa 4 como sendo verdadeira, logo a opção correta da segunda questão é a opção D de dado.